Bom dia, família. Pai do Senhor, vamos nos colocar de pé. Vamos entrar na presença de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, Senhor, no dia de hoje. Obrigado pela semana que terminou ontem, Senhor, que o Senhor nos deu a vitória. Obrigado, Deus, porque podemos passar uma noite tranquila na Tua presença, Deus. Estamos aqui na Tua casa. Tivemos o privilégio, Deus, de acordarmos no dia de hoje, Senhor. Obrigado. As Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas, Deus, e por isso nós louvamos e bendizemos a Ti, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua doce e gentil presença em nossas vidas, em nosso meio, em nossa casa, em nossa família, Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, fez e fará em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Somos gratos pelas vitórias, pelas provações, pela saúde, Deus, e pelas enfermidades. Porque todas as coisas, Deus, elas, além de cooperarem para o nosso bem, elas nos levam mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado, Ele está sempre sobre as nossas vidas. Obrigado pela nossa família, Deus, pelos nossos filhos, por aqueles que têm netos, bisnetos, pelos nossa parentela, Deus, por todos aqueles a quem ainda o Senhor não alcançou, Deus, mas serão alcançados, Deus. Nós cremos nisso, para que nós um dia possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que abra os céus em direção a este lugar, Deus, na manhã de hoje, e manifeste a Sua glória, Deus, neste lugar. Nós não somos dignos da Tua presença, Deus, mas sabemos que a Tua presença, ela é real neste lugar, Deus. Tua palavra nos garante: onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faria presente, Pai. Nós queremos a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, a liberdade para o Senhor neste lugar, Deus, pois esse culto não é para o homem, ele é para Ti, Senhor. O Senhor é o único que sonda e conhece o verdadeiro motivo do nosso coração, Deus. Portanto, tudo aquilo que for feito aqui neste lugar, Deus, que seja unicamente para a honra e glória do Senhor, Deus, que é o único digno de ser louvado e adorado. Receba este culto na manhã de hoje com aroma suave às Tuas narinas, em nome de Jesus. Amém? Se assente por um momento, pastor Edonias. Engrandecido é o santo nome do Senhor. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero saudar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar no primeiro salmo, salmo de número 1. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só até aí. Amém? Pedir aos irmãos, feche seus olhos mais uma vez. Coloca muito seu coração. Fazer uma breve, rápida oração para dar continuidade à nossa reunião desta manhã de domingo, primeiro dia da semana, o dia que está iniciando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento quero Te agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede todos os dias ao levantarmos o nosso leito. É uma grande dádiva que o Senhor nos concede, uma grande vitória que o Senhor nos dá. Quero Te pedir que o Senhor acampe seus anjos ao redor da casa de cada um que se faz presente aqui neste recinto, que o Senhor possa estar livrando-nos do mal, aqueles que necessitam de cura, que o Senhor possa estar curando, do alto da cabeça até a planta dos pés. Quero Te pedir também que o Senhor possa estar buscando aqueles que não puderam ou não quiseram comparecer a esta reunião.
o Senhor possa estar fazendo a mesma coisa com eles. Quero te pedir também pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, e até onde está chegando o som deste microfone, que o Senhor possa também estar buscando para o seu caminho, para a sua palavra, para que eles possam também estejam reconhecendo que o Senhor é o verdadeiro Deus, que tudo que existe nesse mundo foi o Senhor quem fez. Quero pedir mais uma vez aqui pela vida do nosso pastor, nosso dirigente, que o Senhor possa estar cuidando dele, não só dele, como também de toda a sua família e toda a sua parentela. Quero te pedir que o Senhor conforte os ânimos dele, para que ele possa estar sempre aqui nos ensinando a verdadeira palavra de Deus e nos ensinando o caminho do Senhor, que é o caminho da salvação. Por tudo isso eu quero te pedir e te agradecer. No nome santo de Jesus, o Santo de Israel. Amém. Ainda com seus olhos fechados, nós vamos adorar ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém? A palavra do Senhor diz em Apocalipse, uma pergunta, né? É feita uma pergunta: quem é digno? Quem é digno de abrir os selos? Aquele que morreu e o Pai o ressuscitou. Digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Vamos adorar o Senhor, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Diga, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Oh, aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo e eu te... Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Diga para ele: está vestido do
arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Diga. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nessa manhã de domingo, mais um domingo do Senhor, que nós venhamos a navegar no Espírito Santo do Senhor. Vamos navegar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
explicação. Espírito, oh Espírito, Fogo Santo, oh vem, Espírito, Espírito, oh Espírito, o fogo santo, oh vem. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, oh Espírito, Fogo Santo, oh vem. Peça para ele, peça que te encha. Espírito, Espírito, oh Espírito, Fogo Santo, oh vem. Mais uma vez, peça para o Senhor nos encher, vai. Espírito, oh Espírito, Fogo Santo, vem como em Pentecoste, oh vem. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo Deus. Digno é o Cordeiro, dono do Santo Espírito. Quem que o Senhor pode mandar a chuva onde a terra é seca? Quem crê na previsão do Senhor? Aleluias. Assim como a corça
corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chuva, derrama, vem com teu rio e não assim como a corça e Deus meu faz chover, Senhor, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor, inunda o meu coração, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, inunda. Aleluia. A salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a pastora Andressa para estar orando, entregando os louvores ao Senhor nesta manhã. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por Sua presença neste lugar. Senhor, como foi louvado, Senhor, como nos adoramos. Senhor, derrama a chuva, Pai, neste lugar. Chuva da Tua presença, da Tua glória. Senhor, enche, Senhor, os nossos corações nesta manhã. Pai amado, Deus querido. Pai, que nós venhamos sentir a Tua presença cada vez mais, Senhor. Pai, que nós venhamos ser cheios de Ti, Pai. Cheio da Tua presença, Senhor, neste lugar. Pai, Senhor, nós damos, Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Todo louvor, toda a adoração, ó Pai, é para Ti, ó Deus. Ó Deus santo e poderoso. Pai,
Pai, que o Senhor venha receber a nossa adoração, Senhor, nesta manhã. Pai, que o Senhor venha receber os louvores, ó Pai, ó, como foi entoado, Senhor, nesta manhã, ó Deus, como perfume suave, Senhor, que sobe, Senhor, das suas narinas. Pai, derrama, Senhor, derrama a tua unção, ó Pai, inunda esse ambiente, Pai, inunda nossas vidas, ó Deus, nesta manhã, ó Pai, e prepara, Senhor, o nosso coração, ó Pai, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que nós não venhamos ser somente ouvinte dela, ó Pai, mas que nós venhamos praticá-la, Senhor, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia eu vou ter uma voz potente assim. Ixi. Isso. Bom dia, irmãos. Mais uma vez. Vocês estão com sono também? Não? Vocês dormiram bem? Amém. Isso é muito bom. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Lembrando que todos os enses da Bíblia estão juntos, né? Você achou no Novo Testamento um enses. Microfonia, Marcelo? Deixa eu acertar o som aqui, irmãos. Ei, oi. Isso. Aí. 5. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Capítulo de número 5. Todos acharam? Amém ou não amém? Se não achou, eu espero você encontrar rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O Marcelo me perguntou se eu ia usar esse óculos aqui, que meu óculos tá igual da Chiquinha, que ele quebrou, tá vendo? Passa um dedo aqui, ó. Vai ter que ser ele mesmo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, diga espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos por um momento, mas não sua Bíblia, como de costume nós vamos usá-la durante todo o culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, Deus, pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor, Deus. Sabemos que é um privilégio para poucos que conhecem o Senhor, Deus, mas também é uma missão para a Tua igreja, em fazer o Senhor conhecido, Deus, através daquilo que nós pregamos, cantamos e louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo momento de adoração que podemos passar aqui, assim como a esposa do diácono Walter orou, a pastora Andressa, agradecendo ao Senhor, Deus, pelos louvores. Nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores, meu Deus. Nós não podemos ver o Senhor, mas nós podemos sentir a Tua presença, Deus, em cada palavra cantada, em cada nota entoada, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que a adoração perfeita existe apenas no céu, mas a Tua igreja se prostra diante do Senhor e te adora nesta manhã, meu Deus. Nós queremos, Deus, oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Deus, nessa manhã, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, Pai. Nós somos pequenos, Senhor. Nós precisamos, Deus, do cuidado do Senhor. Nós precisamos da revelação da Tua palavra, Deus, para que nós não levantemos aqui, Senhor, pensamentos humanos, Deus, para que nós não levantemos teses humanas, Senhor, mas que a Tua palavra, ela seja revelada pelo Espírito Santo a cada coração neste lugar, Deus. Que não haja, Deus, mistura, confusão, interpretações erradas, Deus, mas apenas a genuína pregação da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações
e que eles estejam como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente da tua palavra, que é o Evangelho, e que ela venha frutificar em nós a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir para toda a eternidade. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu fiz um breve curso de teologia há uns 20 e poucos anos atrás. E uma das discussões que foi levantada numa aula era que se o ser humano ele era composto de corpo, alma e espírito, ou apenas de corpo e alma, ou corpo e espírito. E aí existem duas vertentes que falam sobre isso, a dicotomia ou a tricotomia. Esse texto é claro em dizer que o homem ele é corpo, alma e espírito. São distintos. Então você já joga por terra a dicotomia, né? A tricotomia é o que você está ensinando aqui. O texto nos ensina a nós preservarmos o nosso espírito, corpo e alma para a vinda do Senhor. Infelizmente, nós acabamos espiritualizando tudo, né? Achando que nós devemos cuidar apenas do nosso espírito ou da nossa alma, e muitas vezes negligenciamos o corpo. E nada fala mais em nós do que o nosso corpo, né? Se você não cuidar, uma hora ele vai dar problema. Por isso a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, além de cuidar da alma e do espírito, nós também devemos cuidar dos nossos corpos. Faz parte. Amém, moça? A gente tem que cuidar. Fazer um exercício de vez em quando, né, mãe? Na academia lá, andar da bicicleta, que eles comprou e já virou cabide aqui, ó. Tem uma camisa pendurada na bicicleta ergométrica ali. Amém, Cris? Mas a Bíblia nos ensina a fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos estar apercebidos, ligados. Porque Jesus, ele vai de fato voltar. O texto diz assim, ó, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em apenas no corpo, apenas na alma, apenas no espírito, em... Então não dá para ser meio crente, né? Não dá para ser como crente e se vestir como ímpio. Não dá para ser como crente e falar como ímpio. Não tem, são coisas que não batem, né? O caminho do crente é exatamente isso, é a conversão. Nós estávamos indo no caminho da perdição e aí nós nos convertemos, nós mudamos a direção contrária ao mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, isso naturalmente separa de nós a forma de nós nos vestirmos, de falarmos, de nos portarmos. Tudo isso é referente ao que nós estamos lendo. Corpo, alma e espírito. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e estejam o que, irmãos? Como é que uma pessoa preserva o seu corpo irrepreensível? Ela vai fazer exercício, vai comer melhor, vai no médico, não é isso? Tem gente que deixa de ir no médico e fala, Deus me curou, eu não vou mais nem fazer exame. Não é por aí. Nós temos que ter prudência. Deus cura? Claro que sim. Nós não temos dúvida disso. Deus faz o que Ele quiser. Agora nós temos que nos cuidar. Eu estava ali na porta enquanto o diácono volta a fazer o louvor. E aí eu vou falar porque, né? Aí o advogado Vinícius saiu ali, aí eu fui até ele para perguntar a respeito da mãe dele, que esses dias alguém pediu oração aqui pela mãe dele. Ele falou assim, pastor, minha mãe chegou morta no hospital. Ele disse que o médico deu um quadro a ela de falência, de morte mesmo, chegou morta no hospital. Aí acabou descobrindo um problema de pneumonia, diabetes, infarto. Ela chegou a ter um infarto que ela nem soube que tinha. E a frase dele foi assim, obrigado pelas orações e continue orando, porque possivelmente na terça ou na quarta ela já vai ter alta para a enfermaria. E foi só um milagre, porque os médicos não explicam aquilo que aconteceu com ela. Então, assim, nós entendemos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, como diz a palavra de Deus. Então, às vezes a gente fala no final do culto, né? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Peça com fé, porque Jesus diz isso. Se você pedir com fé, crendo, você vai receber. É isso. É simples assim. O segredo para a vitória é a fé.
Então a Bíblia nos ensina, aliás, nos orienta a mantermos o nosso corpo irrepreensível, o nosso espírito e a nossa alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções. Há muitas pessoas que são bem fisicamente, mas estão com a alma doente, ferida, amargurada, distante do Senhor. O corpo até está presente na igreja, mas uma alma que não se deixa curar e tratar por Deus. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O seu espírito está pronto, mas a carne, e ele não se refere à nossa estrutura física, refere-se à sede das nossas emoções. Jesus, quando ele jejuou 40 dias ali no deserto, a carne dele enfraqueceu. E aí o diabo, Simone, quando vai tentá-lo, tenta primeiro ele na carne. Você está com fome? Transforma a pedra em pão e come, rapaz. Aí ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo começa a tentar ele na alma. Mostra os reinos do mundo. Tá, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele mexe com as emoções de Jesus, que já estavam fragilizadas naquele momento, que a carne dele estava fraca. E ele rebate o diabo exatamente na palavra de Deus. Nós alimentamos então o nosso espírito e a nossa alma através da palavra e da oração. É simples assim. Para que seu espírito ele esteja de fato voluntário e pronto, entra aquela oração de Davi, no Salmo 51, se não me engano: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Espírito inabalável, quando vem a tribulação, a dificuldade na vida da gente, é claro que a gente vai esmorecer, mas a gente não deve ficar prostrado. O problema não é cair, é ficar caído. É ou não é? A palavra de Deus nos ensina dizendo: o justo pode cair até 7 vezes, que de todas elas o Senhor o colocará de pé. Entende? Então, cair faz parte da vida. Agora, ficar caído, ficar no pecado, se entregar à fraqueza, esse que é o problema. Quando nós não entendemos que há uma guerra constante nesse exato momento que nós estamos aqui, há uma batalha travada não só sobre esse lugar, mas na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. O diabo sempre vai estar perturbando para poder tentar tirar a gente do foco, para que de alguma forma nós fiquemos distraídos. Certa vez, o apóstolo Paulo estava pregando num lugar e tinha umas janelas altas. Tinha um rapaz sentado numa janela ali, chamava Eutico. E o tempo foi passando, Paulo foi falando, e crente gosta de falar, né? A Bíblia diz que ele deu uma cochilada, bambeou, caiu e morreu. Quebrou o pescoço. Aí Paulo foi lá, orou e ressuscitou. Eu quero falar justamente nessa manhã a respeito da distração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Veja, o Evangelho é de Jesus, né? Mas foi Mateus que escreveu. Mateus, capítulo de número 25. Nesse texto, Jesus ele vai nos ensinar algumas lições muito importantes acerca da vigilância. Todos encontraram? Amém ou não amém? Se não encontrou, eu espero você encontrar. Aí, pronto, acabou o tempo. Vamos lá. Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 1. Ou epígrafe, né? Que a Bíblia não tem versículo 1. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram? E as outras 5? Mas todas 10 eram noivas do noivo. Era ou não é? E elas estavam juntas. Fazer distinção entre joio e trigo cabe apenas ao dono da seara, apenas a Deus. Então eu dizer, fulano não é crente, fulano é problema dele, deixa ele para lá.
O máximo que você e eu podemos fazer pela vida de quem não está bem aos nossos olhos é orar pela vida dele. Apenas isso. Se a pessoa abrir, né, dá uma abertura, você dá um socorro, senão você continua orando. Jesus ele adverte, dizendo, tira aquilo que cobre a sua visão para que você se conserte antes de querer olhar o detalhe na vida do outro. Cabe a nós fazermos uma análise, uma revisão diária. É tanto que na Santa Ceia, quando nós ministramos lá, está escrito, cada um examine-se a si mesmo e tome a ceia. Sabe? O texto nos diz aqui que haviam então 10 virgens que eram noivas de um noivo. Naquela época podia, hoje não pode mais não, tá? E 5 delas eram prudentes, ou seja, estavam prontas, preparadas. E as outras 5, a Bíblia chama de loucas, porque elas pensavam talvez como aquele homem que juntou muitos tesouros na terra e guardou no celeiro, falou, agora eu vou descansar porque... Aí Deus fala o que para ele? Louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tem separado para quem é? Porque muitos de nós vivemos com o olhar daqui a 10 anos. Quem nos garante 10 minutos? Quem? Quem nos garante 10 dias? 10 meses? A vida pode mudar assim, ó, num átimo de tempo. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Aí o texto segue dizendo assim, verso 3. As loucas ou imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas foram ao encontro do noivo, sim ou não? Foram. Mas elas não estavam preparados. É o mesmo que você pegar o seu carro, do jeito que está na garagem ali, e falar, eu vou até São Paulo, ou até o Rio. Se você não olhar, vamos lá, pneu, óleo, água, não vai chegar lá. Pode até chegar. Aí pega o carro e vai. Aí já pensou se chega no meio do nada, aquelas estradas que não tem nada ao redor, só tem mato e boi. Acabar a gasolina, o que a pessoa vai fazer? Hã? Mas ela tinha um carro, não tinha? Ela tinha a intenção de ir até aquele lugar, não tinha? Mas ela não observou, vigiou, não se preparou. Inclusive, deixar acabar a gasolina no meio da estrada é uma infração, não é? Não é? A pessoa pode ser multada. Pode não, ela é multada, não é? Se deixar o combustível acabar ali. É multado, Simão? Viu? Simão está aqui para entregar todo mundo. É, ué. Não, mas é a lei. É a lei. Então, assim, se você vai, se prepare. É exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Elas foram e levaram as suas lâmpadas. Cadê? Verso 4. Mas as prudentes levaram... É isso? Isso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As 5 foram primeiro, as outras também foram. Foi todo mundo junto, no mesmo lugar. Todas elas levaram a lamparina. É a lâmpada, né? Tipo a lâmpada do ladinho, assim, que se botava um fogo e ela ficava acesa na ponta. Assim. Verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Não foram apenas as imprudentes que adormeceram. A Bíblia nos alerta, irmãos, num verso muito interessante que diz assim: achará fé na terra Jesus quando ele voltar? Porque a impressão que dá é que o tempo vai passando, as coisas não acontecem, quando a gente pensa que vem, não vem, quando você acha que vai, não vai. É ou não é? Parece que o tempo está assim. E a gente vai se perdendo em meio à fé, como uma caixa d'água que tem um pequeno trincadinho ali que a gente não vê. Primeiro ela começa a perder a força da pressão na torneira, já não é mais a mesma. Aí você olha no banheiro, vê que tem um negocinho de fungo assim, bem pequenininho. E ele vai gotejando, gotejando, gotejando. Daqui a pouco aquela mancha começa a se tornar maior e maior
Aí a gente, ao invés de tratar o problema, a causa, a gente vai lá, dá uma raspada, passa uma massinha por cima e vai vivendo a vida. E ela continua gotejando, gotejando. Até que chega um determinado ponto que se tem uma caixa d'água enorme de 1000 litros, mas dentro dela não tem mais uma gota de água. É assim como nós deixamos de orar e vigiar na palavra de Deus, nas nossas orações, na nossa vida com Deus. A gente não percebe, Walter, a nossa conduta com Deus se esvaindo pouco a pouco. O salmista chega a dizer que não são os dinossauros que destroem a plantação, são as pequenas raposinhas que entram no meio do vinhedo ali, elas nem são vistas. Na hora da colheita, quando o agricultor vai colher, Maria Lúcia, quando ele vê, fala, meu Deus, mas está tudo destruído e eu não vi nada passar por aqui. Mas as pegadinhas da raposa estão ali, ó, pequenininho. Destruiu tudo e ninguém viu. Meu Deus, mas de repente, não existe de repente. A nossa vida ela tem um curso, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus, ó, antes que a gente existisse. Cabe a nós entendermos o nosso propósito, nos adequarmos à vontade de Deus e prosseguir. Amém ou não amém? Conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Vamos lá. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Imagina, você está dormindo lá, e som da madrugada, quietinho, tranquilo. Aí do nada passou alguém correndo na rua. Vem agora. Igual aquele homem que passa com a moto aqui. Né? Toda hora que ele passa aqui eu acordo. Eu tenho sono leve. Sabe o que me choca nisso? É porque quem está noivo vai se casar. Não é? Quem está noivo se prepara para o casamento. Aí compra um enxoval, faz chá de panela, chá de casa nova, manda um convite, vai na costureira, experimenta o vestido, aí volta no próximo mês, fala que o vestido encolheu, né? E não é bem por aí, não é assim? Prepara as madrinhas, e que um monte de mulher com roupa igual. Não é assim? Bota a criança para poder ensaiar, entrar com o anel, a criança chora, não quer ir, chega na hora, faz aquele frege. A noiva vai atrasar e a gente já fica sabendo que vai atrasar e fica lá, meu Deus, cadê essa mulher? A gente já sabe como é que é o rito do casamento. Então há tempo para a gente se preparar. Sabe? Da mesma forma como Deus nos deu, Simone, tempo para que nós nos preparemos aqui na terra. Todos os dias. Todos os dias tem 24 horas. E é o tempo suficiente que nós temos para buscar a Deus. Houve um homem que ele cometeu um crime que naquela época ele era punido com a morte. Um belo dia ele sai para poder cometer os seus assaltos e aí ele achou um parça, tropa do kit. Imagina 2 caras numa moto, tá? Passa a carteira. Aí na hora que eles pegaram a Avenida Brasil para voltar ali, os homens botaram a metranca na cara, deixa preso. Prenderam os dois, levaram os 2 presos naquele dia. E agora a condenação? Morte. E morte por crucificação. Os 2 são levados ali para a execução, não tem mais o que fazer. Tem advogado, tem fiança, tem nada. Um deles começa a gritar. Ele está pregado na cruz. E ele vira para o terceiro elemento que está no meio, dizendo: rei, desce da cruz e tira a gente daqui também, rapaz. Aí o outro, que fez a mesma coisa que o de cá, cometeu o mesmo crime, fez o mesmo erro, fez tudo de errado, estava condenado. E detalhe, ele morreu. Jesus não livrou ele da condenação. Ele vira para o cara que estava do outro lado, o comparsa dele, fala: rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. A Bíblia chama ele de o ladrão da cruz, ou na crucificação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Aí ele deixa o companheiro do lado e vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus naquele momento vira para ele e fala assim:
ainda hoje estarás comigo para isso. Ele não teve, pastor Andrés, um ano para se preparar para batismo. Não fez o cursinho no batismo. Não foi na vigília de oração. Não deu tempo daquele homem fazer nada. Foi naquele momento, porque ele sabia, Simone, que algumas horas depois ele seria morto. E naquela época, quando o crucificado estava ali, ele ainda não havia morrido, eles quebravam as pernas dele para que com o peso do corpo esmagasse os pulmões e ele morresse sufocado. Quebraram as pernas dos dois, mas a de Jesus, quando foram quebrar, não quebraram. Ele não teve nenhum osso quebrado ali, não. Então aquele homem sai de casa, comete um crime, é pego, condenado, preso, levado para execução e morre. E aquele foi o dia dele entender, mãe, que não havia mais tempo para ele. Então ele se arrependeu na hora da morte. Que nós não precisamos passar por isso, né? O texto que nós estamos lendo aqui, verso 7, diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Aquela famosa história, né? Ele sai de casa, todo dia aquele vizinho vem: ora por mim lá, tem isso, ora por mim, pede oração. Talvez hoje nós precisemos ser menos, não achei o exemplo não, vou usar outro exemplo, e mais João Batista, sabe? Porque chega uma hora que o amor já não, e no final tudo é amor, né? Esses dias eu fui no hospital, estava com a pressão alta. Aí, enfim, o médico falou: não vou te dar remédio para pressão não, senão vai baixar a outra. Eu nem sabia que tem duas pressões, tem a primeira e a segunda. Você vai para casa, toma seus remédios de pressão e melhora aí. Eu falei: tá bom. Aí eu cheguei em casa, tomei os remédios de pressão e fui para academia. Quando cheguei na academia lá, a Jaqueline falou assim: ei, tá sumido e tal. Eu falei: o que houve? Eu falei: não, estava no hospital ali e tal. Aí ela falou assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não precisei nem na igreja para ouvir isso, fui na academia, de uma pessoa que nem crente é. Entende? É isso. Então nós temos uma vida inteira para nos prepararmos. E essas 5 aqui, elas contavam com o azeite das outras. Assim como muitas vezes aquelas pessoas que estão ao nosso redor contam com a nossa fé. É errado? Não é. O problema é que ninguém pode salvar o outro, né? A gente não salva filho, pai, mãe, esposa, marido, ninguém. Nesse barco é cada um por si. Não tem jeito. Vamos lá. Verso 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Sabe qual é o triste aqui? Que ao invés de ter se preparado, elas contaram com o azeite das outras. E chegou na hora, elas falaram: se a gente der para vocês, vai faltar para a gente. Então vocês vão e procuram onde vende e comprem para vocês. O problema é que elas foram. Vai chegar um momento em que será tarde demais. Tarde demais. Quando não tem o que fazer, a gente não faz nada. A gente costuma pensar assim, né? Não, mas aí quando tudo der errado, aí eu vou clamar a Deus e se não der tempo? A nossa vida pode mudar numa curva de estrada, num degrau mal pisado, uma veiazinha no cérebro aqui, ó, no último do coração, acabou. E se não der tempo? Para ir buscar esse azeite, já era. Já era. Ela sai então para poder procurar o azeite no exato momento em que o noivo vinha. Vamos lá, verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam, fizeram o quê? Entraram com ele para as bodas e já era. Entrou. Quem não entrou, já era. Cadê o povo?
Tá aí. Cadê o resto? O resto foi. Bora. Não, mas eles estão chegando. Não dá não. Bora. Não, mas é porque. Não tem desculpa. Vambora. Entra aí, vambora. Mas é rapidinho. Não tem jeito. Já era. Acabou. Chegará um tempo, irmãos, em que a humanidade vai olhar para aquele povo estranho, aquele povo, sabe, que passou milênios falando acerca de um Galileu que voltaria do céu, um cavalo branco, e um monte de anjo tocando trombeta, e morto ressuscitando, esse monte de coisa que parece loucura, e é de fato loucura, para aqueles que não creem. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, para quem não acredita, é loucura, e é loucura mesmo. Você fala com Deus que você não vê. Você ouve a voz de um Deus que você não sabe o som da voz dele. Você segue a direção de alguém que você leu num pedaço de papel. Que lógica tem isso? A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que ele existe e é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Entendeu? Prosseguirei, conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Você já parou a pensar que a maioria da igreja não sabe nem para onde está indo? Não conhecem o Deus para onde vão passar a eternidade adorando a Ele? Nossa, Jesus, mas eu pensei que você fosse branco do olho azul. Se Jesus for preto? Vigia, moça, assista. Já pensou? Chega Jesus meio gordinho assim. Imagina, nossa, Jesus é esse aí que é Jesus? Nossa, eu pensei que ele fosse lourinho, cabelo cacheado, bonitinho, tá? Um cara meio esquisito. É aquele ali que é Jesus? É ele mesmo. Por que o povo vai pensar isso? Porque não lê a Bíblia. A mãe gostou. A Bíblia diz que ele não tinha formosura alguma para que o desejássemos. Era o mais... ele não era desejado pelas pessoas. Isaías fala sobre a aparência daquele que seria o Messias, que viria. E Jesus, de fato, ele não tinha nada que atraísse as pessoas. As pessoas se aproximavam dele porque elas queriam o benefício daquilo que ele fazia. É tanto que quando falam assim que, olha, o Messias está aí, chegou, ele vai mudar a história de Israel. Aí alguém pergunta assim, mas de onde que saiu esse cara? Rapaz, ele veio lá da região de Nazaré. Aí falam o que dele? E pode sair alguma coisa que presta daquele lugar? Não é isso? Tem uma coisa que presta ali na rua São Lucas? Que é a rua que enche toda vez que é só passar uma nuvem que a rua enche. Um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, você precisa abrir uma igreja grande, as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Está na internet de graça. É só assistir. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Elas não precisam mais de show, luz, não precisa mais disso. Isso no mundo é muito melhor você ir num show no mundo, é muito gostoso. Né, Walter? Você vê aquele som bonito, aquelas luzes impecáveis, um telão, e ninguém desafina, e todo mundo ensaiadinho, o VS tocando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A igreja a gente está caracatando. A diferença é a quem se adora. Porque no palácio, ali onde haviam grandes cantores, músicos, o que se manifestava na vida do rei era um demônio. E aí um rapazinho lá, fedendo a ovelha lá, com a sua harpa, a sua lira, né? Provavelmente foi ele que fez aquilo ali. E tocava aquele trenzinho lá. E quando precisava expulsar o demônio do rei, chamaram o filho de Jessé lá, o menininho de trás das ovelhas lá, que não era famoso. Mas a música que ele falava não tocava as pessoas, ela tocava o céu. Entende? Aquele que foi o único chamado o homem segundo o coração de Deus, o salmista Davi. Vamos lá, verso 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
que o Filho do Homem há de vir. Fique um alerta para nós fazermos aquilo que a Bíblia nos ensina, mantermos o nosso corpo e nossa alma e o nosso espírito prontos para a vinda do Senhor. Amém? Feche seus olhos por um momento, coloque a mão no seu coração. Reflita na letra dessa canção. Quem vai saber a hora que o Mestre Jesus vai voltar? Não há previsões nem recursos humanos que possa explicar quando ele vai voltar. Sim, eu sei, quando almejo esse dia que o grande coral do céu vai cantar hosanas ao Rei, raiz de Davi, de Davi. Sim, Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar seu povo. Sim, Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar seu povo. Eu sei o quanto almejo este dia e o grande coral do céu vai cantar hosanas ao Rei, raiz de Davi, de Davi. Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar seu povo. Sim, Jesus vai voltar para buscar seu povo. Os anjos vão dizer amém ao eterno El Shaddai, Príncipe da paz, Cordeiro de Deus, de Deus. Sim, Jesus vai voltar, ele não tardará, ele vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Tem avisos? Não.